Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Lembrando que nós já estamos na terceira semana, hoje é o sexto tema. E lembrando também que teremos ainda outras 3 semanas, ainda mais 6 temas. E nós estamos aprendendo muito com a palavra de Deus. E Deus tem usado poderosamente o pastor Mota. Pastor Mota, por favor, dê o seu boa noite para todas as pessoas. Alô, boa noite, pastor Wendel. Boa noite, pastor Daniel. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Assim Diz o Senhor. Hoje nós vamos continuar a palestra de ontem, falando sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. Obrigado pelo privilégio que vocês nos dão de entrarmos em sua casa. Esperamos que seja uma bênção a programação para todos nós. Obrigado, pastor Mota. Nós não estamos sozinhos aqui também. Está conosco o pastor Daniel, ele é o líder de toda a nossa juventude aqui da Paulista Oeste. Pastor Daniel, por favor, dê o seu boa noite e também ore por nós, por favor. Ok, Wendel, amigos ouvintes, boa noite a todos. Que alegria poder vê-los nesse momento. Peço aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham e divulguem para nós, por favor, facebook.com/Paulista Oeste, facebook.com/profeciasptfim. Hoje nós não estaremos no YouTube devido a algumas situações técnicas que nós tivemos hoje, ok? Mande as suas mensagens, suas perguntas, mande o seu recado, quero receber um estudo bíblico, e os nossos amigos aqui estarão levando para você estas informações muito importantes para você receber o seu estudo em casa. Que Deus possa abençoá-lo nesse momento. E convido a todos para fazermos uma oração. Oremos. Com Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a todos nós. Neste momento estaremos estudando a Tua palavra. E nós pedimos, por favor, que o Teu Santo Espírito se faça presente, abrindo a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra e dedicar, ó Deus, esse tempo para um crescimento pessoal. O Senhor possa dar mais uma vez o pastor Mota, que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos, e nós, ouvintes, todos possamos crescer nesta noite e ter um conhecimento bíblico que nos ajude a viver em paz, felizes e confiantes na Tua volta. Entregamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção e proteção, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. É uma alegria estarmos aqui. Nós vamos hoje continuar a palestra de ontem. Ontem nós falamos sobre o estado do homem na morte. O que acontece com a pessoa quando ela morre. Nós vimos, através de vários versículos bíblicos, que o estado do homem na morte é de inconsciência. Nós vimos, segundo a palavra de Deus, que o conceito bíblico é um conceito holístico. O homem é um ser completo. O Senhor Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, nós vimos no estudo de ontem que o homem não possui uma alma. O homem é uma alma composta pela matéria e pelo fôlego de vida que dá ânimo, né? Que dá vida para o corpo. Vimos outros versículos bíblicos falando sobre o significado da palavra inferno. Nós vimos a questão da imortalidade. Vimos alguns versículos bíblicos provando que só Deus é imortal. Se você perdeu a palestra de ontem por algum motivo, você pode acessar aí as nossas páginas do Facebook e poderá, então, rever essa palestra, que é importantíssima para você entender o que nós vamos explicar a partir de agora, tá ok? Que é o milênio bíblico e as duas ressurreições. Hoje eu já postei na página Profecias PT Fim. Aliás, deixa eu dar uma explicação aqui, porque me perguntaram se tem alguma coisa a ver com partido político, né? Porque ficou Profecias PT Fim. Queridos, PT é o diminutivo, né, de profecias para o tempo do fim. Como ficaria muito longo, não é? Então nós abreviamos e colocamos Profecias PT Fim. Não tem absolutamente nada a ver com partido político. Aliás, eu quero abrir uma janelinha no início da palestra para dizer o seguinte: especialmente agora, nesse momento de distanciamento social, parece que o pessoal está gastando mais tempo com a internet. É impressionante como alguns cristãos têm gastado tempo discutindo política na internet. Queridos, nós temos o direito, temos a liberdade
de termos as nossas escolhas em relação a partido político, em relação a qualquer ideologia. Mas eu quero fazer um apelo para vocês cristãos, para vocês adventistas do sétimo dia, que têm discutido muito essa questão política. Defendam o Senhor Jesus com a mesma força que vocês defendem, né, os partidos políticos e os governantes. Se vocês gastassem a mesma energia na internet falando sobre Jesus, ele já teria voltado, talvez. Então, profecias PT-fim não tem absolutamente nada a ver com partido político. Tá ok, queridos? Então, vamos lá. Hoje nós vamos, então, estudar sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. Hoje eu postei, como eu disse, os slides que nós usamos ontem e aqueles que nós vamos usar hoje ao longo da palestra. Tá? Então, a tela inicial aí, no milênio bíblico. Ontem nós lemos o texto de João 5, os versículos 28 e 29. João capítulo 5, os versículos 28 e 29. Paramos nesse texto e nós vamos, então, recomeçar desse ponto onde paramos. João 5, os versículos 28 e 29. Não vos admireis disto, palavra do Senhor Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então vejam bem o que esse versículo bíblico nos diz, queridos. O Senhor Jesus afirmou que vem a hora, há um momento no futuro, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, algumas coisas que nós podemos relembrar da aula de ontem a partir desse texto bíblico. Todas as pessoas que morrem vão para o sepulcro. Nós vimos ontem que a palavra inferno na Bíblia significa sepultura ou lugar de silêncio dos mortos. Então, todo mundo que morre, de fato, vai para o inferno, vai para a sepultura. Veja o que o Senhor Jesus disse. Vem a hora em que todos os que estão aonde? No céu. Todos os que estão no lugar de fogo, queimando? Não. Todos os que estão no sepulcro. Quando Lázaro, seu amigo, morreu, o Senhor Jesus disse, Lázaro, desce. Ô Lázaro, sobe. Lázaro estava onde? Na sepultura. Lázaro, saia. Então, vejam bem, todos estão nos sepulcros. Há um momento em que todos saem. Alguns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, entendemos, por esse texto bíblico, que há duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida eterna e outra ressurreição para o juízo. Pastor Wendel, por favor, leia a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 51 a 54. No slide aí está aparecendo 51 a 53. Mas, por gentileza, leia do 51 até o 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Sim, pastor Mota, vamos ler. E diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Muito bem, obrigado, pastor. O que o apóstolo Paulo diz? Eis que vos digo um mistério. Já estudamos isso em aulas anteriores. A palavra mistério na Bíblia é algo que o homem não poderia entender por si mesmo, e Deus, então, na sua infinita bondade, revelou. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Pastor, espera um pouco, eu estou com muito sono, vou aproveitar aqui o final de semana para descansar um pouquinho. Eu não vou dormir, não. Queridos, a palavra dormir, aqui o verbo dormir, significa, é sinônimo aqui na Bíblia, do verbo morrer. Nem todos morreremos, diz o apóstolo Paulo. Por que nem todos morreremos? Porque quando o Senhor Jesus voltar a esse planeta, obviamente, haverá pessoas vivas.
Haverá justos vivos e ímpios vivos. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Haverá um momento quando o Senhor Jesus voltar, será ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. E depois nós seremos o quê? Transformados, num abrir e fechar de olhos. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que ele preferia partir e estar com Cristo, esse é um dos textos que muitos entendem que poderia defender que a alma é imortal. O texto não tem nada a ver com isso. O apóstolo Paulo deixa muito claro, a morte é como um piscar de olhos. Você morre, você fecha os olhos. Não há vida consciente após a morte. Quando Cristo voltar, você abre os olhos novamente. Então, vai parecer que passou aí menos de um segundo. É um abrir e fechar de olhos. Então, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, os que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, seremos transformados. Então, o corpo mortal, aí sim, será revestido da imortalidade e o corpo corruptível da incorruptibilidade e seremos, então, arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Estudamos já em aulas anteriores que não existe arrebatamento secreto. O Senhor Jesus vem em poder e grande glória, vem com os santos anjos, e um dos atos extraordinários realizados pelo Senhor Jesus por ocasião da sua volta é a ressurreição dos mortos. Essa é a primeira ressurreição. Pastor Daniel, por gentileza, nessa mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 13 a 18, nos dá mais algumas informações. Pastor Daniel, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ok, estarei lendo agora. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Obrigado, pastor. Note que já havia alguma ignorância em relação a esse assunto, o estado do homem na morte. O texto que o pastor Daniel acabou de ler confirma, né, o texto de 1 Coríntios. Então, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Quando o Senhor Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Notem, o tema de hoje é o milênio bíblico e as duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. Quem ressuscita na primeira ressurreição? Os justos, os salvos, aqueles que um dia abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor e permaneceram fiéis até a morte. Isso pode parecer piada, mas a pastora Cira, inclusive, conta esse caos, né? Dois evangélicos conversando, né? Olha, vamos fazer força, né? Para fazer parte da primeira ressurreição. Mas se não der, pelo menos na segunda a gente vai. Não dá para ir na segunda, não, queridos. A única ressurreição que é para a vida é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para o juízo. Então, tem que estar preparado para a primeira ressurreição. E se estivermos vivos, então preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos mostrar vários versículos bíblicos agora em sequência, em cadeia, para continuar nessa linha de raciocínio. Vejam, o que vai acontecer com os ímpios vivos? Já aprendemos o que vai acontecer com os justos vivos. Nós, os vivos, quando Cristo voltar, seremos arrebatados com o nosso corpo transformado. O que era mortal vira imortal, o corruptível é revestido da incorruptibilidade. Mas e os ímpios? Os ímpios vivos, por ocasião da volta do Senhor Jesus, são destruídos com fogo que desce do céu? Não. Vejamos aqui os textos bíblicos. 2 Tessalonicenses 2, o versículo 8, já vai aparecer aí no quadro, acompanha a leitura. Então será revelado esse iníquo, aquele que vive fora da lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então notem,
Por ocasião da volta do Senhor Jesus, os ímpios não são destruídos com fogo. Eles são destruídos pela manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo, que vem em poder e grande glória. Ele veio da primeira vez revestido com a humanidade. Agora ele vem, né, como Deus, na primeira vez veio como Deus também, mas revestido da humanidade, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora ele vem em poder e grande glória. Os ímpios, então, não podem, por causa dos seus pecados, olhar para a face daquele que está sentado no trono. Então eles fogem. Vejam como os próximos textos deixam isso bem claro. 1 Tessalonicenses 5, os versículos 2 e 3. Pastor Wendel, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5, os versículos 2 e 3. Ok, pastor Mota, lemos assim. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Muito bem. Então vejam. O Senhor vem em poder e grande glória como ladrão da noite, e os ímpios então fogem, de maneira alguma eles escaparão. Essa é a cena terrível da volta do Senhor Jesus, terrível para aqueles que ao longo da vida rejeitaram tantas oportunidades dadas pelo Senhor Jesus para aceitá-lo como Salvador e Senhor. Então, como rejeitaram a salvação gratuita, agora eles sofrem as consequências, não podem, assim como os salvos, né? Os salvos podem olhar para a face do Senhor Jesus, os ímpios não, eles saem correndo. Pastor Daniel, leia agora, por gentileza, Apocalipse 6, os versículos 14 a 17. Apocalipse 6, 14 a 17, na mesma linha de raciocínio. O que vai acontecer com os ímpios vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus? Ok? Diz o seguinte: e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Muito bem, foi o que nós dissemos há pouco. Os ímpios olham para a face daquele que está sentado no trono, é o nosso, né, Deus o Pai, e ao lado de Deus o Pai está o Filho, o Cordeiro. Né? Então os ímpios saem correndo, pedindo que os montes caiam sobre eles, escondendo da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então, queridos, vamos recapitular rapidamente. Quando o Senhor Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. São transformados e arrebatados. Nós, os vivos, os que ficamos até a volta do Senhor Jesus, nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, somos também transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Os ímpios saem correndo e são destruídos pela manifestação da glória de Deus. Ok? Está claro até agora? Eu espero que sim. Vamos adiante. Mateus, o capítulo 24, os versículos 37 a 39, tem um resumo aí, eu coloquei as principais frases do nosso estudo de Mateus 24, 37 a 39. Como aconteceu nos dias de Noé, já lemos esse texto aqui, quando falamos sobre sinais da volta de Jesus. Como aconteceu nos dias de Noé. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Como era nos dias do dilúvio? Eles comiam, bebiam, se davam em casamento. Não é pecado comer, não é pecado beber. Dependendo do que você come e bebe, não é pecado casar. Né? O Senhor Deus instituiu o matrimônio entre marido e mulher, né? Entre homem e mulher, num vínculo sagrado do matrimônio. Então, não é pecado comer, beber e casar. A ideia aqui é a seguinte: acaba não, mundão. Vamos tocar a vida. Não vai acontecer nada, não. Jesus, esse negócio de volta de Jesus, isso é papo furado. Juízo final, morte eterna, isso não vai acontecer, não. Tudo vai acabar em pizza. Acaba não, mundão. Até o dia em que veio o dilúvio. Né? Noé entrou na arca com seus familiares, a porta foi fechada pelo anjo, fechada pelo lado de fora. Né? Noé não tinha acesso, não podia abrir a porta, e veio o dilúvio e os levou a todos. Levou a todos para onde, queridos? Levou a todos para a morte.
veio o dilúvio e matou a todos aqueles que estavam fora da arca. Assim também será por ocasião da vinda do Filho do Homem, a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um texto impressionante. É Jeremias 25, o versículo 33, já aparece aí no quadro. Os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Vejam bem, queridos, essa cena se refere especialmente ao estudo que nós estamos tendo aqui hoje à noite. Quando é que isso vai se cumprir literalmente? Olha, naquele dia, no dia da ira do Senhor, os mortos do Senhor serão contados de uma extremidade até a outra. Eles não serão planteados, ninguém vai chorar por eles. Eles não serão sepultados, mas eles serão como esterco sobre a superfície da terra. Será que você consegue entender esse texto no contexto do nosso estudo bíblico? Por que esses mortos não serão sepultados? Por que eles não serão planteados? Uma cena terrível. Eles serão como esterco sobre a face da terra. Vão apodrecer aqui sobre a face da terra. Por um simples fato, queridos. Não haverá nenhum ser humano vivo na face da terra. Os ímpios mortos continuam mortos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Os ímpios vivos pedem que os montes caiam sobre eles e perecem. Os mortos em Cristo ressuscitam e são arrebatados. Nós, os vivos, que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, também somos arrebatados. Ou seja, não há ninguém vivo no planeta Terra, a não ser Satanás e os seus anjos. Então vejam bem, queridos, nós entendemos pela palavra de Deus que o milênio bíblico inicia-se após a segunda vinda do Senhor Jesus. Não haverá um momento de 1000 anos de paz aqui na Terra, tá ok? Onde o diabo estaria amarrado, não é? Então seriam 1000 anos de paz aqui, as pessoas vivendo em harmonia, para depois então termos ao final do milênio o encontro com o Senhor Jesus. Não é nada disso, não. Haverá um momento terrível no planeta Terra, vai aumentar a violência, as doenças, as guerras, haverá um momento terrível, onde os homens vão desmaiar, né, de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao planeta, porque os poderes do céu, né, serão abalados. Então, queridos, as coisas piorarão cada vez mais daqui para frente. O que marca o início do milênio é a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ao longo do milênio não haverá ninguém vivo aqui na Terra, a não ser Satanás e os seus anjos. O texto que nós estamos colocando aqui é o texto de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Note, está bem claro no texto, há 2 ressurreições. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vejam bem. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Então, desse negócio, vamos dar um jeitinho para fazer parte da segunda ressurreição. A ressurreição dos salvos é a primeira ressurreição por ocasião da segunda vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então, nós vamos reinar com o Senhor Jesus, com o Pai e com o Filho, durante 1000 anos. E nós não passaremos, então, pela segunda morte. Pastor, que negócio é esse de segunda morte? Daqui a pouco eu vou explicar. Eu não, a Bíblia vai explicar. Vamos adiante. O texto aqui é Apocalipse 20, os versículos 1 e 3. Quiser abrir a sua Bíblia em Apocalipse 20, vários versículos que eu vou ler agora estão em Apocalipse 20. Agora eu vou ler os versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave, né, do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por pouco tempo. Queridos, é uma linguagem simbólica. Então, o diabo não vai estar literalmente amarrado, e nós vamos ter 1000 anos de paz aqui na Terra. Depois haverá a volta de Jesus. Não. O Senhor Jesus volta, e aí inicia-se o milênio. Estaremos no céu com o Senhor Jesus,
todos os ímpios mortos, e Satanás vai ser um prisioneiro das circunstâncias. Por quê? Não haverá quem tentar. É nesse sentido que ele vai estar amarrado. Por que ele vai estar amarrado? Não terá a quem tentar. Os ímpios estão mortos e todos os justos estão no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reinando com ele por 1000 anos. Mas diz o texto bíblico que após os 1000 anos, importa que ele seja solto por um curto período de tempo. Por que ele vai ser solto por um pequeno período de tempo? Porque ao final do milênio bíblico, aí sim os ímpios ressuscitam. Mas vamos ver isso daqui a pouquinho em outros versículos bíblicos. A terra vai estar assolada e vazia. Eu vou ler aqui o texto bíblico. Abra a sua Bíblia, Jeremias, o capítulo 4, os versículos 23 a 27. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Jeremias 4, os versículos 23 a 27. É uma cena terrível, queridos. Uma cena assustadora. E ela vai se cumprir no futuro muito próximo. Vejam bem. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum. Por que não havia homem nenhum, queridos? Os ímpios estão mortos. E os justos estão aonde? No céu. Então, Jeremias vê aqui a cena do milênio. Ele diz, não havia homem nenhum. Todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Queridos, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, haverá um grande terremoto que vai ressuscitar os justos. Esse mesmo terremoto sepulta, não é, os ímpios que saem correndo pedindo que os montes caiam sobre eles. Então, a terra vai estar totalmente destruída. Os grandes arranha-céus serão destruídos. Todas as obras humanas serão destruídas. O inimigo, Satanás, ficará sozinho aqui na terra com os seus anjos. Jeremias viu essa cena. Olhou para a terra e não havia homem nenhum, porque os ímpios são todos mortos e os justos estão no céu com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que é que nós faremos no milênio no céu? Ah, pastor Mota, eu vou descansar um bocado. Estou cansado da vida aqui da terra, vou ficar 1000 anos descansando lá. Tudo bem, vamos descansar um bocado também. Mas há trabalho útil no céu. Entre muitas coisas que nós faremos no céu, há algo impressionante que a Bíblia explica. Eu voltarei a esse assunto do juízo. Nós vamos ver alguns poucos versículos agora. Nós teremos uma aula daqui a poucas semanas, onde eu vou tratar sobre as 3 fases do juízo. Na próxima sexta-feira à noite, nós vamos estudar sobre a lei de Deus, e no sábado à noite vamos estudar sobre o 4º mandamento. No outro final de semana, nós vamos estudar, então, a cena do juízo e as 3 fases do juízo. O juízo investigativo, o juízo comprobatório e o juízo executivo. Mas eu vou adiantar alguma coisa agora. O que nós faremos no céu durante o milênio? Apocalipse 20, o versículo 4. Vi tronos. Daniel também viu tronos. A mesma cena, a mesma visão. Vi tronos. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, note, queridos, no céu, nós vamos nos assentar e vamos ter o direito de julgar. Mas julgar a quem? A Bíblia explica. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos 1 a 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então vejam bem, queridos, no milênio nós vamos ter acesso aos livros do juízo. Essa é a segunda fase do juízo, é o juízo de comprovação ou juízo comprobatório. A primeira fase do juízo já se iniciou no dia 22 de outubro de 1844. Explicarei isso em detalhes, com vários versículos bíblicos, ao estudarmos Daniel 8,14 e Daniel, o capítulo 9. Mas nós queremos que a primeira fase do juízo já se iniciou. E o juízo começa pela casa de Deus. Todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador e Senhor estão sendo julgados hoje. Deus está olhando para a nossa vida para ver se estamos sendo fiéis àquilo que um dia prometemos, quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor e descemos às águas batismais. Quem crer e for batizado será salvo. No céu, durante o milênio,
haverá a segunda fase do juízo. É o juízo de comprovação, o juízo comprobatório. Nós vamos julgar o mundo. Que mundo? Os ímpios. E vamos julgar os anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Haverá várias surpresas no céu, queridos. Então, para que não haja nenhuma dúvida, que surpresas haverá, pastor? Bom, a primeira surpresa é eu estar lá, não é? A segunda surpresa é que pessoas que nós temos certeza absoluta que lá estarão, talvez não estejam. E, da mesma forma, pessoas que eu tenho certeza absoluta que não estarão lá, talvez estejam. Sabe aquele teu vizinho que escuta som aí até as 4, 5 da manhã, enche a cara, faz festa, você não consegue dormir, já ligou para o síndico, já reclamou, já chamou a polícia, mas todo final de semana é a mesma coisa. É samba, é pagode, é rock, é sei lá o quê, todo final de semana. Aí você chega no céu, a primeira pessoa que está na porta para te abraçar é o teu vizinho. Aí você fala, espera um pouco, senhor, tem alguma coisa errada aqui. Você pega o camarada pelo pescoço e diz, olha, tem um pedestre aqui, senhor. Não, aí você vai ter acesso aos livros e vai saber que em algum momento aquele camarada se arrependeu, aceitou Jesus como Salvador e Senhor e está salvo. Haverá outra surpresa. Imagine, por exemplo, você chega no céu, conversa com Jesus, conversa com o apóstolo Paulo, com Moisés, né? Com Davi, e depois de algumas semanas no céu, conversando com um monte de pessoas ali, um dia você se lembra do Roberto Mota. Cadê o pastor Mota? Eu quero conversar com ele um pouquinho. Você procura o Roberto Mota no céu, eu não estou lá, faz de conta, eu lá estarei, pelo poder do Senhor Jesus. Mas imagine que ele está no céu, você procura, eu não estou no céu. Você vai falar com o Senhor Jesus. Senhor, espera um pouco, acho que esquecemos um santo na terra, era um homem tão bom. Pregava a verdade, eu até me converti através de algumas aulas que eu recebi ali, né, através do pastor Roberto Mota. Cadê o pastor Mota? Então nós vamos ter acesso, queridos, aos livros do julgamento, aos livros do juízo. É o juízo comprobatório, o juízo de comprovação, para nós entendermos que Deus foi justo ao longo do seu juízo. Várias pessoas me procuram, perguntando, pastor, meu pai era assim, ele teve algumas chances, mas ele não tomou a decisão, mas ele morreu, será que está salvo, será que está perdido? Quer dizer, eu não sei se a pessoa está salva ou perdida. O que eu sei é que o juízo de Deus é um juízo justo, por isso nós teremos acesso aos livros para termos paz ao confirmarmos que o juízo de Deus foi correto nos mínimos detalhes. O que vai acontecer, então, após os 1000 anos? O que acontece no final dos 1000 anos? Vejamos. Apocalipse 20, o versículo 5. Apocalipse 20, o versículo 5. Os restantes dos mortos. Que restantes dos mortos? Os ímpios. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem o quê? Os 1000 anos. Até que se completassem os 1000 anos. Lemos há pouco que após os 1000 anos é necessário que o diabo seja solto por pouco tempo. Será solto agora. Porque ao final do milênio, queridos, os ímpios ressuscitam. Ficamos 1000 anos no céu com o Senhor Jesus, tivemos acesso aos livros de julgamento, vimos que o Senhor Jesus foi justo, e agora, após o milênio, os ímpios ressuscitam para receber, então, a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Agora sim, descerá fogo do céu e destruirá os ímpios. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo. Vejamos os textos. Apocalipse 20, os versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Solto por quê? Os ímpios ressuscitaram agora. Ele tem a quem tentar. Será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. A Bíblia não ensina que a terra é quadrada. Aqui se refere aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Gog e Magog, cujo número dessas é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Então vejam só, os ímpios agora ressuscitam. O Senhor Jesus desce com a nova Jerusalém. O Senhor Jesus desce com a nova Jerusalém. Os ímpios ressuscitam e Satanás agora vai dizer, bom, estamos perdidos mesmo, mas nós somos a maioria. Vamos atacar, então, a cidade amada. Vamos atacar o arraial dos santos. Então, ele consegue arregimentar todos os ímpios para atacar, então, a nova Jerusalém. Queridos, já disse aqui quando falamos sobre as 7 últimas pragas, a batalha do Armagedon não é essa batalha. A batalha do Armagedon ocorre por ocasião da 6ª praga.
estudamos isso já, de fato, nem tem batalha do Armagedon, porque os ímpios saem correndo, pedindo que os montes caiam sobre eles. A batalha do Armagedon ocorre antes da volta do Senhor Jesus. Não haverá uma batalha, queridos, de povos vindo do Oriente para atacar Jerusalém terrestre. A guerra aqui, queridos, é dos ímpios, Satanás, seus anjos e todos os ímpios que ressuscitaram vão atacar, então, a nova Jerusalém que desceu do céu. Vejamos os textos bíblicos. Apocalipse 21, o versículo 2. Vi também a cidade amada, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A nova Jerusalém desce. Aí acontece o quê, queridos? Os ímpios sobem pela largura da terra. Apocalipse 20, os versículos 9 e 10. Apocalipse 20, os versículos 9 e 10. Subiram sobre a largura da terra. Cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Não está sublinhado na Bíblia. No quadro está sublinhado aí para chamar atenção. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Queridos, esse é o juízo executivo. Desce fogo do céu e os consome. Agora sim, eles são queimados pelo fogo, devorados pelo fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Também eu grifei essa frase que eu vou explicar a partir de agora. Apocalipse 20, os versículos 9 e 10. Então, entenda uma coisa, queridos. Os ímpios ressuscitaram, sabem que estão perdidos, dirigidos por Satanás, eles vão atacar a nova Jerusalém. Então, nesse momento, desce fogo do céu e os consome. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, cada um vai receber de acordo, com seus pecados. Uns vão sofrer menos, outros sofrerão mais. Mas o fato é o seguinte: o juízo executivo ocorre uma vez por todas. As pessoas não ficarão queimando para todo sempre, mesmo porque, imagine a cena, queridos. Jerusalém desceu. Se esse fogo do céu, desce fogo e enxofre, se esse fogo vai ficar queimando para todo sempre, então a nova Jerusalém fica no meio do fogo. Jerusalém fica num lugar cercado por fogo por toda a eternidade. Não, queridos, esse fogo desce, destrói Satanás, os anjos maus, os ímpios, e esse mesmo fogo restaura o planeta Terra. Pastor, mas para um pouco, o senhor mesmo sublinhou o texto aí, que eles serão atormentados para todo o sempre, ou serão punidos. Algumas Bíblias dizem atormentados, Outros dizem punidos, castigados. O fato é o seguinte: para todo sempre. O que significa para todo sempre, queridos, nesse contexto bíblico? Vejam só. Mateus 25, 46. Vocês verão daqui a pouco alguns versículos bíblicos que deixam claro o aniquilacionismo, ou seja, todos os ímpios serão aniquilados. Há evangélicos nos assistindo agora que questionam: não, isso não vai acontecer, não. Acho até que nós, adventistas, somos muito ingênuos em relação a isso, queridos. Eu vou mostrar alguns versículos daqui a pouco que falam sobre esse assunto. Hoje mesmo, eu fuçando aí na internet, sites que falam sobre esse assunto, sobre esse assunto não, eu estava procurando mais os sites que falam contra o aniquilacionismo, para responder algumas perguntas que talvez surjam hoje. Aí entrei num site, um indivíduo brilhante, que usou como argumento um versículo bíblico, que é Mateus 25, 46, que diz: irão esses para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Na verdade, a palavra traduzida como tormento, aqui em Mateus 25, 46, a melhor tradução seria castigo ou punição. Então, não seria tormento a melhor tradução. Seria castigo ou punição. Mas, para um pouco, mas seria uma punição eterna? O que significa isso? A Bíblia deixa de maneira muito clara essa questão, queridos. Eu não vou mostrar um versículo bíblico, não. Eu vou mostrar alguns. Vejam só. 2 Pedro 2, o versículo 6. 2 Pedro 2, o versículo 6. Em Judas, do capítulo 7, nós lemos, Judas só tem um capítulo, Judas, o capítulo 1, o versículo 7. Nós sabemos que o Senhor Deus ali, segundo o relato de Judas, destruiu Sodoma e Gomorra. Veja que também o Antigo Testamento fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E ali diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Agora vejam só, 2 Pedro 2, o versículo 6. Condenou a subversão
as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Então, notem, a Bíblia afirma que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Pergunto, Sodoma e Gomorra estão queimando hoje? Não. Eu usava uma ilustração quando eu estava pregando, né, ao vivo. Ao vivo nós estamos hoje aqui também, né, mas pessoalmente, eu levava um jornal para a igreja, pegava um isqueiro e queimava o jornal. E dizia, olha, eu vou queimar esse jornal para sempre. O que significa para sempre, queridos, aqui? Uma vez por todas. Os portais de Jerusalém foram queimados para sempre. O que significa para sempre? Os portais estão queimando hoje? Não. Foram queimados uma vez por todas. A profecia bíblica diz que, né, a floresta do Negueb seria queimada com fogo eterno. A floresta do Negueb existe até hoje. Está queimando hoje? Não está queimando. Queimar eternamente significa queimar de uma vez por todas. Entenderam, queridos? Queimada de uma vez por todas. Então, quando o Senhor Jesus voltar, os ímpios serão destruídos, serão queimados uma vez por todas. Ah, pastor, isso é argumento seu. Não é, não. É isso que a Bíblia ensina. Malaquias 4, versículo 1. Pois é o famoso fogo de Malaca. Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O que é que significa isso? Os ímpios serão destruídos de uma vez por todas. Isso é aniquilacionismo. Eles serão aniquilados, eles serão destruídos. Mais 3 versículos bíblicos. Salmo 37, versículo 10. Não vou ler, anote. O Salmo 37, 10, diz que os ímpios deixarão de existir. O mesmo Salmo, no versículo 20, diz que os ímpios perecerão consumidos. O mesmo Salmo, o versículo 36, diz que os ímpios desaparecerão. É o suficiente? É o suficiente? Tá, então eu coloquei mais meia dúzia aqui. Os ímpios serão destruídos. Salmo 145, 20. Os ímpios morrerão. Ezequiel 18, versículo 4. Os ímpios serão consumidos. Salmo 37, 36, mencionamos agora. Os ímpios serão eliminados. Provérbios 2, 22. A vida lhes será tirada. Provérbios 22, 23. Tornar-se-ão em cinzas. Malaquias 4, versículo 3. É o suficiente? Mostrei aqui 6 versículos, 3 ali, são 9, mais 1, 10, só que aqui repetiu, são 9. 9 versículos. É o suficiente para mostrar, queridos, que os ímpios serão eliminados? Bom, se não é o suficiente para você, eu coloquei na página no Facebook, Profecias PT Fim, eu coloquei aqui alguns arquivos. Um deles, o que a Bíblia ensina sobre o milênio. Logo após, eu coloquei aqui um resuminho, com 187 versículos bíblicos, mostrando que os ímpios serão destruídos. 187 versículos, é só você entrar aqui, não dá para ler todos agora, porque dá para escrever um livro. Tá? Mas olha só, os ímpios serão destruídos, os ímpios serão exterminados, executados, se tornarão em cinzas, perderão a vida, serão consumidos, perecerão, serão despedaçados, virarão estrado para os pés dos justos, desvanecerão como fumaça, desaparecerão, serão como a palha que o vento leva, serão reduzidos ao pó, deixarão de existir, serão apagados, serão reduzidos a nada, serão como se nunca tivessem existido, serão evaporados, a vida lhes será tirada. Então, meu amado irmão, você que acha que o adventista do sétimo dia é muito ingênuo a pregar, quando prega aniquilacionismo, eu vou dizer, você que é um idiota ao pensar diferente. Porque 187, ou você é um idiota ou não crê na Bíblia, né? Porque 187 versículos bíblicos dizem, ah, pastor, fiquei ofendido. É melhor ficar ofendido agora do que queimar no fogo. Acorda, meu irmão. Porque hoje eu vi vários sites que acusam a igreja adventista de não conhecer a Bíblia. 187 versículos bíblicos dizem de forma muito clara que os ímpios desaparecerão, porque eles serão aniquilados. A alma é mortal, a alma que pecar, esta morrerá.
Você entendeu? Eu entendi, pastor, mas eu não gostei do que o senhor falou, é o problema seu. Não é? Vou fazer o que? João Batista começava o sermão dizendo a raça de cobras venenosas, raça de víboras. Às vezes tem que dar um chacoalhão, porque aí, mas o texto de Mateus tal, aí você pega um versículo bíblico e acha que aquele versículo resolve. Não resolve, não, queridos. Coloquei 187 versículos bíblicos para provar a doutrina, porque nós, adventistas do sétimo dia, não pegamos um versículo aqui, outro ali e fora do contexto. Toda a nossa doutrina está baseada no assim diz o Senhor. Não, o que vocês ensinam é tudo baseado em Ellen White. Em que momento das 6 aulas eu li alguma frase de Ellen White? Aliás, queridos, não existe igreja adventista do sétimo dia whiteana. Tem igreja wesleyana, tem igreja luterana, tem igreja calvinista, mas não tem igreja whiteana. Nós somos adventistas do sétimo dia, porque cremos única e exclusivamente na palavra de Deus, e tudo que nós ensinamos está alicerçado no assim, diz o Senhor. Por isso que nós somos aniquilacionistas, porque 187 versículos que eu achei, é possível que haja outros, ensinam isso, fora aqueles que eu já apresentei na palestra de hoje. São 187 fora os que estão aqui no PowerPoint. Entendeu? Eu espero que sim. Apocalipse 20, os versículos 14 e 15. Então a morte e o Hades, já explicamos a palavra Hades, significa sepultura, inferno. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos, essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Os ímpios passaram para a primeira morte. Aí eles ressuscitam para receber o juízo final. Nós, os santos, tivemos o privilégio de participar do julgamento, vimos que Deus foi justo, agora a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam. Então o juízo executivo, eles são destruídos, essa é a segunda morte. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos serão destruídos de uma vez por todas. E agora, então, a terra será purificada. Vejam os textos, vejam que maravilhosa promessa o Senhor nos faz, né? Nos próximos versículos bíblicos. Primeiro aqui uma condenação ainda, né? Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, medroso aqui não é quem tem medo de barata, ou de morcego, ou de assalto relâmpago, não. Ou sequestro relâmpago. Medroso aqui é aquele que teve a chance de aceitar Jesus como Salvador e Senhor, como você tem agora, mas não teve coragem. Medroso é aquele que ouve uma palestra como essa, mas continua seguindo aquilo que o pastor, o padre e o bispo ensinou. Porque não tem coragem de tomar uma posição ao lado da verdade. Esse é o medroso a que a Bíblia se refere aqui agora. Pessoas que tiveram contato com a verdade, como você que me ouve agora, que me assiste agora, mas não tem coragem de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, ao lado da Bíblia Sagrada. O que o pastor vai pensar? O que minha mãe vai dizer? Queridos, no dia do juízo, o que tua mãe pensa, o que o pastor pensa, não vale nada. Só vale o que o Senhor, Deus, pensa ao nosso respeito. Quanto aos medrosos, espero que você não seja um, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, o lago de fogo é a segunda morte. Mais um texto que deixa de maneira muito clara o aniquilacionismo. É a segunda morte. O camarada não fica queimando o tempo todo lá, não. Eu acho até interessante, eu não gosto de fazer muito comentário, eu prefiro que só ler os versículos bíblicos para não usar a argumentação humana. Mas me permitam dizer uma coisa que estou pensando aqui agora. É interessante como alguns nos acusam, por exemplo, de sermos legalistas. Nós vamos, na próxima sexta-feira à noite, próximo sábado, estudarmos sobre a lei de Deus, a lei do amor. Agora, notem bem, se não há lei, não há juízo. Nós vamos ver isso no próximo final de semana. Mas dizem que nós somos legalistas. Agora, quando falam sobre aniquilacionismo, dizem que nós somos muito liberais. O que é isso? Deus vai destruir de uma vez por todas? Não, os ímpios têm que sofrer eternamente. Veja, os dois extremos. No momento, a lei não vale nada, a lei foi abolida.
Por outro momento, aqueles que quebraram a lei têm que sofrer o tempo todo. Queridos, eles vão receber a punição. Como alguém, por exemplo, num país que tem pena de morte, quando comete um homicídio, por exemplo, pode ser condenado também a uma pena de morte, uma punição. Qual é a punição? A morte. Não morre uma vez. É até interessante, tem um programa aí nos canais por assinatura, né? Tem o Discovery ID, né? o Investigação Discovery. De vez em quando tem ali umas cenas de crime e tal. E em alguns estados americanos, a pessoa é condenada a 4 prisões perpétuas, 6 prisões perpétuas, né? 4 penas de morte. Não dá para matar 4 vezes a pessoa. Não é? Então, veja, dentro da própria lei humana, o camarada cometeu um erro, ele paga por aquele erro, mas paga uma vez só. Então, você imagina, um jovem de 15 anos, por exemplo, que cometeu um deslize, ou não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. O que diz a Bíblia? Ele vai morrer, ele vai perecer. Agora ele vai ficar queimando trilhões e trilhões de anos. Vai queimar por trilhões e trilhões de anos, vai queimar por toda a eternidade. Queridos, que Deus é esse? É muito claro, o fogo desce do céu e consome todos os ímpios. Essa é a segunda morte. Eles morrem de uma vez por todas. Tá claro? Vamos adiante. Apocalipse 21, os versículos 1 a 5, indo aqui para os finalmente da palestra. Eu vou abrir a Bíblia no último livro, o capítulo 21, os versículos 1 a 5. Olha só. Vi novo céu e nova terra, pois do primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha essa promessa. Não haverá, a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Queridos, se há um lugar onde os ímpios vão queimar por toda a eternidade, onde é que fica essa promessa aqui? Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor em lugar nenhum do universo. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém e amém. Alguns detalhes aparecerão aí, uma pálida ideia do que será, então, a nossa vida ao lado do Senhor Jesus na eternidade. 1000 anos no céu, depois a eternidade nesse planeta aqui, restaurado. A Nova Jerusalém desce, juntamente com a Nova Jerusalém, o trono de Deus. O centro do universo será esse planeta e viveremos toda a eternidade aqui, sem morte, sem pranto, sem dor. Vida eterna, vida que não acaba nunca mais, da melhor qualidade. É só aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Mas nada que nos faça mal. Todas as coisas passaram e eles que se fizeram o quê? Novas. Quem é que vai entrar, queridos, na Nova Jerusalém? Quem entrará lá? Vejam esse texto que, de uma forma muito clara, elucida quem vai poder entrar e quem não vai poder entrar. Bem-aventurados, é Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Foram batizados, aceitaram a justiça de Cristo. E agora são transformados. Vivem de acordo com a palavra. Quando Cristo voltar, receberão então a vida eterna. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ao entrarmos na cidade pelas portas, né, pelas portas da Nova Jerusalém, nós vamos ter acesso à árvore da vida. E ao comermos da árvore da vida, teremos então vida eterna, vida que não acaba nunca mais. Estudamos ontem que o galardão ainda está no futuro. Apocalipse 22, 12, nós lemos ontem, vou ler mais uma vez. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão está no futuro. Futuro muito próximo, quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Aí, queridos, todas as promessas serão cumpridas. Repito pela 4ª ou 5ª vez.
As profecias apontam para o fim e para um fim. Apontam para o fim dos reinos desse mundo e para um fim, que é o estabelecimento do reino de Deus nesta terra. O slide que vai aparecer agora, eu vou pedir que o Alfeu deixe um pouquinho de tempo esse slide aí. Eu não sei, aqueles que estiverem, por exemplo, no smartphone, não sei se vai dar para ler muito bem. Aqueles que estão no computador, aí, né, no tablet, uma tela um pouco maior, talvez com certeza vou conseguir ler melhor. Talvez no smartphone não dê para chegar muito bem, mas nós temos aqui um resumo da palestra. Eu mesmo, com uma tela grande aqui, não enxergo muito bem, não, mas coloco os óculos. Olha o resumo aqui, queridos. Não sei se você está enxergando. Não está enxergando? Presta atenção no áudio. Nós vivemos os dias finais. Os dias que precedem a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios, Satanás será aprisionado, né, Satanás prisioneiro, e a terra desolada. Então, aí é a primeira ressurreição. Isso marca o início do milênio, a volta do Senhor Jesus e a ressurreição, né, dos mortos em Cristo. Marca o início do milênio. Aí nós vamos para o céu. Os justos no céu durante 1000 anos, os ímpios permanecem mortos, Satanás está amarrado e não prisioneiro das circunstâncias, e a terra estará então em descanso. Ao terminar o milênio, ao terminar os 1000 anos, aí então há a segunda ressurreição. Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, porque a quem tentar agora, há o julgamento final, é o juízo executivo, desce fogo do céu, a destruição final, e então agora inicia-se aqui uma nova história com a nova terra, e a partir desse momento, então, inicia-se nesse planeta a eternidade, vida que não acaba nunca mais. Eu pergunto a você que me ouve nesse momento, você que me assiste nesse momento, onde você passará o milênio? Há duas hipóteses. Ou vai virar esterco aqui na Terra, ou vai ter, no futuro glorioso, 1000 anos no céu com o Senhor Jesus, e depois, então, a vida eterna. Há duas opções no milênio. Ou você vive, ou você vira esterco, ou você vai viver com Jesus por 1000 anos no céu, depois a vida eterna aqui na terra, e os vivos ressuscitam para serem destruídos. Você escolhe. O Senhor Deus diz, esse eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, você tome a decisão. Hoje, meu filho estava dirigindo uma classe bíblica para juvenis, e no momento da aula, um dos juvenis tomou a decisão ali, né? Até mandou mensagem, passou, né? Mateus, eu quero ser batizado. Muitas pessoas nos assistem agora. Pessoas aqui de Rio Preto, toda a região aqui da Paulista Oeste, pessoas de vários lugares do Brasil. Hoje de manhã eu preguei na Boa Igreja do Bom Clima, né? Um abraço para o pastor Wallace, né? Para os nossos irmãos ali. De modo especial, o irmão Polizelli. Preguei hoje de manhã ali e pessoas da Inglaterra que estavam assistindo. Eu não sei quantos nos assistem agora. Em qualquer lugar que você estiver, se você um dia aceitou a Jesus como Salvador e Senhor e se afastou, tome a decisão agora de voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Você que está recebendo estudos bíblicos e não é batizado ainda, toma a decisão de ser batizado o mais rapidamente possível. Imagine que festa maravilhosa. No futuro muito próximo, que nós tivermos a alegria de reabrirmos as igrejas. Por que você não toma a decisão agora? Entre em contato com o seu pastor. Mande a mensagem aqui, nas nossas páginas mesmo, né, do Facebook. Entre em contato com o seu pastor e diga, olha, eu tomei a decisão, eu quero ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero conhecer toda a verdade bíblica. Quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ter, sim, uma vida melhor hoje e, acima de tudo, a vida eterna. Tome a decisão nesse momento. No próximo final de semana, nós vamos estudar, então, sobre os 10 mandamentos, a lei do amor, e também sobre o 4º mandamento. Não sei se temos alguma pergunta. Eu vou olhar aqui. Vamos ver se a Laurinha mandou alguma pergunta aqui. A Laurinha manda para mim as perguntas que vocês fazem, não é? Vamos ver aqui. Os textos de Jeremias 4, 23 e 25, 11 não se aplicam a Israel literal, quando foram levados para o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Eu expliquei na primeira aula várias profecias bíblicas em dupla aplicação.
há uma aplicação primária, né, para os dias em que a profecia foi feita, uma aplicação mais ampla para os últimos dias. Então, nós queremos, né, que Jeremias tenha essa dupla aplicação, a aplicação principal para os últimos dias, ok? Por que não haverá misericórdia na segunda ressurreição? Por que não haverá misericórdia, queridos? Aliás, a misericórdia acaba, né, bem antes disso. A misericórdia acaba no fechamento da porta da graça. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto. Já, em parte, falei sobre isso quando estudamos sobre as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas só caem após o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, queridos, quando encerrar a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, acabou a graça, acabou a misericórdia. Quem é justo continua justo, quem é santo continua santo. A porta vai estar fechada. Então, muito antes da segunda ressurreição, a misericórdia já acabou. Mas que Deus é esse? É um Deus amoroso, que deu todas as oportunidades, queridos. Eu até mencionei na aula que a ira divina não é affectus, em latim, né? Não é afeição, não é emoção, é simplesmente efecto, é causa e efeito. Ele deu todas as chances. A oportunidade que nós temos de salvação é agora. Hoje é o dia da nossa salvação. Há um momento que a porta se fecha, logo após o Senhor Jesus volta, haverá então o milênio bíblico, e depois do milênio bíblico, a segunda ressurreição, que é dos ímpios, para a terceira e última fase do juízo, que é o juízo executivo. Não há mais misericórdia. A misericórdia existe enquanto a porta está aberta, e durante o milênio nós veremos que Deus foi justo. Inclusive, quando estudamos aqui sobre as 7 últimas pragas, as pragas estão caindo e os ímpios não se arrependem. As pragas caem e eles blasfemam de Deus ainda. E os próprios anjos, olhando para os ímpios sofrendo as 7 últimas pragas, eles cantam dizendo que justos são os juízos divinos. Então, a misericórdia acaba no futuro próximo, com o fechamento da porta da graça. Trabalho com uma amiga, a última pergunta. Tem outras perguntas aqui e depois eu respondo no Facebook, tá? Para nós terminarmos, por incrível que pareça, no horário. Trabalho com uma amiga que me diz que Jesus já voltou e que estamos vivendo no período do milênio. Com o estudo de hoje, aprendi que não. Como eu posso explicar melhor para ela esse assunto? Bom, você pode explicar melhor repetindo tudo que eu falei aqui hoje. Ok? Não só hoje, mas em aulas anteriores. Mas eu vou explicar o seguinte, sem mencionar nome de denominação alguma, porque nós somos muito éticos, ok? Mas há uma denominação que bate de porta em porta aos domingos pela manhã, de 2 em 2, que eles marcaram, não vou dizer o nome da igreja, da denominação, por uma questão ética, né? Mas eles batem de porta em porta aos domingos de manhã pelas ruas aí, né? E eles marcaram várias datas para a volta do Senhor Jesus. Obviamente erraram todas. Então eles ensinam que Jesus já voltou. E estamos no milênio. Mas já voltou como? Se eu não vi, ninguém viu, não, ele voltou para o olhar da fé. Então ele voltou de forma espiritual, quando a Bíblia diz que todo olho o verá, não é o olho da fé, né? Então, essa denominação ensina que Jesus já voltou e que já estamos no milênio. Obviamente, dentro de todos os versículos que nós apresentamos aqui, está muito claro que é uma doutrina que não tem nenhuma base bíblica. O milênio não começou, Cristo não voltou, o milênio começa após a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, fiquem na paz. No próximo final de semana estaremos juntos. Nós teremos agora uma palavra de oração, encerrando então a palestra de hoje. Até o próximo final de semana. Um abraço a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se cuidem. Muito obrigado, Pastor Mota. Obrigado você que nos ouve também. E se lembre, até a próxima sexta-feira, às 20 horas, com o tema Lei de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e querido Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado porque a tua palavra foi exaltada nesta noite. Que as pessoas que estão ouvindo, ó Pai, sejam transformadas e tomem a decisão de colocar a sua vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, dê-nos uma semana muito feliz. Guarde cada um de nós.
Continue cuidando, ó Pai, de cada um dos teus filhos aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém.